Fala galera, hoje é dia de jogar a história e hoje é dia do game que iniciou a franquia de Nathan Drake. Hoje é dia de Uncharted Drake's Fortune. O jogo foi lançado em 2007 como exclusivo de PlayStation 3 e depois remasterizado e lançado na coletânea The Nathan Drake Collection para PlayStation 4. E essa é a versão que foi jogada aqui. Lembrando que o vídeo é para focar na história do jogo, só desse primeiro jogo. Para entender um pouco mais da franquia como um todo, eu acabei de fazer também um vídeo apresentando Uncharted, e o link para ele tá aqui na descrição. Então esse vídeo aqui não é para te contar sobre o desenvolvimento, sobre segredos, easter eggs, sobre assuntos técnicos ou de gameplay. O foco é a história principal, sem nada muito extra. E as cenas do game aqui são mais para ilustrar mesmo, para quem nunca viu poder conhecer e para quem conhece poder matar saudades. Por isso vai ter vários cortes. Então antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa num pequeno barco em alto mar, na costa do Panamá, onde o explorador e aventureiro Nathan Drake recolhe um tipo de caixão das profundezas daquelas águas. E junto com ele estava uma repórter chamada Helena Fisher, que documentava toda a expedição. O caixão era do lendário Sir Francis Drake, antepassado de Nathan Drake. Só que, quando eles abrem o caixão, ele estava vazio. Ao invés de um corpo, Nate encontra dentro um pequeno diário. E quando Helena tenta registrar o conteúdo desse caderno, Nate a impede, dizendo que o acordo da produção do documentário era só para filmar o caixão. Foi a empresa que Helena trabalha que financiou tudo aquilo. Mas a conversa precisa ser interrompida porque Nate precisa pedir ajuda ao seu companheiro Sully via rádio. Acontece que eles estão prestes a ser atacados por piratas. Piratas modernos. Então Nate pega uma arma e entrega outra para Helena, e eles se preparam. Depois de uma troca de tiros contra os invasores, inclusive contra um pirata usando uma metralhadora embutida num dos barcos, quando a pequena embarcação onde Nate e Helena estavam começa a pegar fogo, Sully aparece para salvá-los pilotando seu pequeno hidroavião, salvando os dois enquanto a pequena embarcação explode. Victor Sullivan, ou Sully, é o parceiro de aventuras de longa data de Nathan Drake, além de ser o seu mentor. Depois do resgate, e com tudo mais tranquilo, Nate mostra o diário que encontrou para Sully, revelando que aquele era o diário perdido de Francis Drake. E Nate já suspeitava que o seu ancestral tinha forjado a sua própria morte. Eles acham que aquele caderno é uma pista para um grande tesouro, mas pretendem deixar isso entre eles, já que não querem envolver a mídia nessa história, ou seja, a Helena. Chegando na ilha mais próxima, Nate conversa com Sully sobre os feitos de Francis Drake. E segundo o diário encontrado, Francis pegou de surpresa uma frota espanhola e roubou todos os mapas, cartas e diários ali e registrou tudo naquele caderno. Mas os documentos foram confiscados pela rainha da Inglaterra quando ele voltou para casa. Nate fica empolgado com tudo isso, mas Sully só queria saber da parte boa. Então Nate mostra que naquele diário tinha desenhado a localização de El Dorado. Mas infelizmente não tinha mais informações a respeito, porque a última página tinha sido rasgada. Aquilo era algo grandioso, mas eles tinham um problema: Helena. A jornalista estava ali do lado de fora do barco falando com seu chefe no celular. A princípio, Nate não via problemas em deixar ela acompanhá-los, mas Sully acha que é um risco, porque se vazar a informação que eles encontraram a Cidade Dourada, vários jornalistas e caçadores de tumbas vão aparecer para tentar pegar uma parte do tesouro. Sendo assim, mesmo que não seja a ação mais correta a se fazer, eles vão embora com o barco, abandonando Helena naquela ilha.
Nate e Sully começam a sua expedição e partem para a Amazônia peruana, que é onde o mapa do diário indicava ser a localização de Eldorado. Na floresta, eles encontram estruturas antigas, com passagens subterrâneas escondidas. Só que ali, eles só encontram ruínas de um templo antigo, nada de ouro. Aparentemente, aquele local já tinha sido depenado há séculos. Sully acredita que foi o próprio Francis Drake, mas Nate encontra um antigo elmo espanhol, deduzindo que os espanhóis chegaram ali primeiro. Sully fica irritado, ele estava contando com esse dinheiro para quitar algumas dívidas. E Nate faz piada, dizendo que Sully deve ter gastado todo o seu dinheiro com bebida, charutos e mulheres. Então Sully responde que, por falar nisso, ele percebeu como Nate estava olhando para Helena. Mas Nate afirma que qualquer chance que ele tinha com ela foi para os ares quando eles abandonaram ela na ilha. Um pouco mais calmos agora, os dois voltam a explorar o local e encontram uma área que aparentemente antes tinha uma grande estátua. E ao seu redor, imagens do que parecem ser pessoas venerando esse artefato. Parece até que aquele templo foi construído em volta dessa estátua. Uma estátua de ouro. Então Nate entende. Eldorado não era uma cidade, mas sim o Dourado. Um ídolo de ouro, que foi roubado e tirado dali uns 400 anos atrás pelos espanhóis. Mas o caminho que fizeram para tirar a estátua deixou rastros. Então, eles vão segui-los. Seguindo o rastro, Nate e Sully encontram simplesmente um enorme submarino alemão encalhado, da época da Segunda Guerra Mundial, ali no meio da floresta amazônica peruana. Sully acha que tem algo de muito errado com isso. Isso não faz sentido. E Nate decide investigar mesmo assim. Deixando o diário de Francis Drake com Sully, Nate vai explorar. E escalando os arredores, ele chega dentro do submarino. Ali dentro tinha sangue em todo lugar. Num dos compartimentos, Nate encontra um cadáver, e ao mexer nele, ele encontra várias moedas de ouro espanhol. Ou seja, eles estão na trilha certa. E quando Nate chega na cabine do capitão, ele encontra mais um corpo. Aparentemente, o capitão foi morto, esquartejado há anos atrás. E na mão dele, Nate encontra um tipo de mapa. Ao analisar melhor, Nate descobre o que é aquilo. Ele entra em contato com Sully pelo comunicador e revela que encontrou a última página arrancada do diário de Francis Drake. Francis Drake e os alemães aparentemente estavam atrás do mesmo tesouro, que foi levado pelos espanhóis. E Nate acabou de encontrar um mapa que leva até a nova localização dele. Sully fica surpreso, mas também cético, esperando que isso não seja outra viagem perdida. Só que no meio da conversa, a comunicação é cortada. Preocupado, Nate decide sair do submarino, e no caminho ele acaba acidentalmente esbarrando num torpedo, que, no processo, é ativado. Nate sabe que aquilo não era um bom sinal, e então ele usa uma das saídas submersas para sair dali o mais rápido possível. Só que, quando volta para a superfície, ele não encontra só Sully, mas também um grupo de mercenários. O líder desses mercenários é Gabriel Roman, o homem que Sully devia dinheiro e tinha prometido resultados. Sully tinha contado desse trabalho para Roman, dizendo que era algo grande e que ia pegá-lo, mas isso deixou Roman intrigado. Então ele o seguiu até ali e ficou irritado ao ver que a exploração da dupla aparentemente não tinha levado para nada, a não ser, é claro, ao mapa que Nathan Drake acabou de encontrar. Então, depois de pegá-lo, Roman ameaça matar Nate, mas Sully tenta convencê-lo de que isso não era necessário. Em compensação, então, Roman atira no próprio Sully. E antes que ele pudesse matar Nathan também, o submarino explode por causa daquele torpedo. A explosão deixa todos desnorteados e Nate, sem escolhas, e mesmo sendo obrigado a deixar o corpo de Sully para trás, aproveita a situação para fugir dali. Na fuga, Nate acaba sendo encontrado,
mas não pelos mercenários, e sim por Helena, que conseguiu fazer as suas próprias investigações e seguiu a dupla até ali. Mas Nate explica o que acabou de acontecer e diz que Sully estava morto. E então, depois de Helena lhe dar um soco na cara por tê-la abandonado, ela e Nathan Drake decidem trabalhar juntos para sair dali. Os dois acabam com vários mercenários de Gabriel Roman no caminho, conseguindo voltar ao jeep que Nate e Sully chegaram ali. Mais calmos, Nate conta para Helena o que descobriu e diz que memorizou as coordenadas de onde estaria o tesouro. E ela quer acompanhá-lo para ter a matéria que tanto queria. Então, ela vai junto. E vendo que tinha uma dívida com ela, Nate diz que estava tudo bem. Usando o hidroavião de Sully, a dupla se aproximava de uma ilha no meio do Oceano Pacífico, onde o tesouro deveria estar. Só que, se aproximando, eles começam a ser atacados por tiros antiaéreos. O avião fica muito danificado e começa a cair, então eles têm que pular. Mas o paraquedas de Nate acaba sendo atingido pelos tiros. Assim, eles se separam e Nate tem uma queda brusca. Se recuperando, Nate começa sua exploração e descobre que o local estava cheio de ruínas e de piratas mercenários. Mas os derrotando e usando o armamento deles próprios, Nate avança e chega no que sobrou do seu avião. Mas Helena não estava por ali. Helena caiu numa estrutura antiga, um tipo de fortaleza em ruínas. E quando Nate se aproxima de lá, ele vê de longe Helena simplesmente explorando, aproveitando e filmando todo o local. Ela tinha um espírito aventureiro. No meio dessas buscas, Nate precisa acabar com mercenários e piratas. E encontra também inscrições de Francis Drake, indicando que realmente ele esteve por ali. Assim, Nate segue os seus passos para tentar encontrar o caminho correto até o tesouro. E percebe que tinha uma frota imensa de navios naufragados numa das ruínas da ilha. E percebe também piratas se aproximando de Helena. Ela estava em perigo. Nathan tenta defendê-la, acabando com alguns piratas, mas ele é quem acaba sendo nocauteado e capturado. Nate acorda numa cela de prisão, com Helena o chamando pela janela, mas ela precisa deixá-lo sozinho um pouco para dar um jeito de tirá-lo dali. E quando ela sai, alguém entra. Era Ed Raja, um antigo associado de Nate e líder daqueles piratas. Ed era também um explorador e caçador de tesouros como Nathan Drake. Só que Ed já estava ali há algum tempo e estava frustrado por não ter encontrado nenhum tesouro ainda. Então ele quer obrigar Nate a levá-lo até Eldorado. E enquanto Ed tentava intimidar Nate, Helena volta e coloca um gancho na grade da janela e a parede atrás dele é derrubada com Helena pilotando um jeep. Nate se aproveita da surpresa de Ed com o que acabou de acontecer e ele consegue recuperar o mapa que estava na sua mão e então ele se junta a Helena, conseguindo escapar dali. Nate e Helena conseguem ir longe, mas acabam encalhados numa ponte quebrada e isso dá chance para que Ed os alcance. E enquanto Ed tentava pegar o mapa de volta, Nate dá ré no jeep e eles caem daquela ponte. Se jogando nas águas, os dois vão parar em ruínas de uma cidade antiga inundada. E depois de escapar dos capangas de Ed e de ficar finalmente em segurança, Helena mostra para Nate uma gravação que fez com a sua câmera, revelando o mesmo que Nate tinha visto antes, uma espécie de porto com navios afundados, provavelmente onde os tesouros eram guardados. Então, se o tesouro de Eldorado foi levado para aquela ilha, é ali que ele deve estar sendo guardado. Nate analisa melhor a imagem e vê um pequeno barco atracado ali também, e diz para eles usarem aquilo para fugir. Mas Helena não quer fugir, e mesmo Nate querendo encontrar o tesouro de Francis Drake, ele diz que não vale a pena morrer por isso. Só que, de qualquer forma, eles precisam ir até aquele porto, e aí podem discutir depois se eles entram no local ou simplesmente vão embora.
Assim, eles pegam um jet ski perdido por ali dos capangas de Ed Raja e partem para lá. No caminho, eles são atacados por mais piratas, mas conseguem continuar. No caminho, inclusive, Helena começa a pensar o que poderia ter acontecido naquele lugar para ter tantos navios afundados. E lembra de uma antiga lenda sobre um tesouro inca amaldiçoado. Nate não acredita nisso, mas Helena diz que deve ter uma explicação, já que uma colônia inteira não iria desaparecer simplesmente do nada. Nate e Helena chegam no prédio ao lado do porto e encontram uma espécie de biblioteca antiga, contendo os registros de todos os barcos que passaram por ali. Explorando o lugar, Nate encontra os registros de um barco chamado Esperança, vindo do Peru, trazendo diversos tesouros, entre eles uma estátua de ouro pesando 20 arrobas, ou seja, mais de 300 quilos. Virando a página, ele vê um desenho que confirma as suas suspeitas. O tesouro de Eldorado foi realmente levado para aquele lugar. Mas eles não encontram mais informações, já que aquele era o último registro. Enquanto analisa o conteúdo, Nate instintivamente toca no anel que ele sempre carrega como um tipo de colar, e Helena percebe isso. A princípio, ela pensou que o anel era de alguém especial, mas Nate revela que era do próprio Francis Drake e diz que ele tinha herdado aquilo. O anel tinha a inscrição Sic Parvis Magna, que, segundo Nate, em latim significa a grandeza de começar pequeno. O lema de Francis Drake. E a data gravada no anel é de 29 de janeiro de 1596, um dia depois da suposta morte de Francis Drake. Ali também tinha números, que segundo Nate são coordenadas que os levaram para a costa do Panamá, onde eles encontraram o caixão lá no início da história. Ou seja, o conteúdo daquele anel eram pistas para quem conseguisse decifrar, conseguisse descobrir o maior segredo de Francis Drake. Então, depois dessa conversa, Nate arranca a página contendo as informações de Eldorado daquele livro, e os dois seguem em frente. Nate deveria conseguir chegar até aquele pequeno barco que pretendiam usar para fugir, enquanto Helena esperava. O problema é que no caminho, ele vê um helicóptero e percebe que aqueles não são mais homens de Ed Raja. Quando Nate chega perto do pequeno barco, ele vê os homens de Ed carregando o barco com algumas caixas, e nesse momento Helena aparece, surpreendendo Nate. Ela diz que filmou uma coisa que ele precisa ver. Então Nate olha para o vídeo e dá pra ver que o helicóptero que passou por ali era de Gabriel Roman. E o mais surpreendente é que Victor Sullivan estava com ele. Sully estava vivo e aparentemente do lado do inimigo. Isso é o suficiente para fazer Nate desistir de ir embora. Ele confia em Sully e diz que ele tem muitos defeitos, mas não é um traidor. Então Nate quer ir atrás deles e seguir o helicóptero que foi para as montanhas ao norte, onde tinha um tipo de mosteiro. Assim, eles partem para lá. No caminho, os dois passam por uma ponte de madeira e, distraída filmando o ambiente, Helena acaba pisando numa madeira estragada e quase cai da ponte. Nate segura sua mão, mas ele não iria aguentar por muito tempo. Sem escolhas, para poder sobreviver, Helena é obrigada a soltar sua câmera. Assim, ela sobrevive, mas perde todo o conteúdo que tinha feito para o seu programa. Depois de continuar, de passar por obstáculos e mais piratas, Nate e Helena chegam na região do mosteiro. No caminho, eles se surpreendem ao encontrar um pirata morto por uma armadilha. Algo recente, provavelmente feito pelos homens de Gabriel Roman. Mas aquilo era estranho, porque eles deixariam armadilhas por ali, sendo que os seus próprios homens estavam circulando pelo local. Então Nate vê pegadas estranhas e acredita que tem mais algo bizarro por ali. Os dois seguem em frente e encontram mercenários recebendo ordens pelo rádio, dizendo para evitar que alguém se aproxime de Sullivan,
que estava numa biblioteca localizada na ala leste do mosteiro. Então, ouvindo isso, Nate segue para lá. Depois de passar por mais guardas, Nate e Helena chegam na biblioteca e veem Sully enrolando os outros guardas com as suas histórias, enquanto diz que as pesquisas para encontrar o tesouro estão demorando porque parte dos livros estavam destruídos e estavam em espanhol. Nate e Helena se livram dos guardas e então Nathan finalmente confronta Victor Sullivan. Sully revela que o tiro que ele levou de Roman, na verdade atingiu o diário de Francis Drake, que Nathan lhe entregou pouco antes de entrar naquele submarino. E foi isso que amorteceu o impacto e impediu que o tiro o matasse. Indiretamente, Francis Drake salvou a vida de Sully. Depois disso, Sully convenceu Roman que ele não conseguiria encontrar o tesouro sem a sua ajuda. E desde então, ele vem enrolando, esperando Nate aparecer. Com eles se entendendo então, Sully mostra as pistas verdadeiras que conseguiu para chegar até o tesouro. E dessa vez, não vão deixar Helena para trás. Nate continua desvendando quebra-cabeças e abrindo passagens escondidas. E na mesma biblioteca, eles abrem caminho até o subterrâneo. Nate segue sozinho, apesar dos protestos dos companheiros. Mas ele diz que uma pessoa chama menos atenção do que 3. Assim, ele recebe um rádio de Sully para manter em contato. O lugar era um tipo de masmorra, cheia de cavernas. E ao avançar, Nate chega numa área onde ele escuta o próprio Gabriel Roman do lado de cima, conversando com seus subordinados, Navarro e Ed Raja. Acontece que Ed tinha sido contratado pelo Roman para capturar Nate e proteger a área, mas Roman estava insatisfeito com as falhas dos piratas. Só que Ed diz que existe algo a mais naquela ilha. Ela é amaldiçoada. Roman não acredita nessas superstições e então dispensa Ed. E agora sozinho com Navarro, eles conversam sobre Sully. Eles sabem que Sully está enrolando para ganhar tempo, já que ele sabe que vão matá-lo depois que ele encontrar o tesouro. Mas Navarro diz que eles devem continuar pressionando, porque Eldorado vale mais do que ele pode imaginar. Depois de ouvir isso, Nate segue por aquelas cavernas, e próximo da saída, Sully entra em contato pelo rádio e diz que encontrou informações de que existe uma galeria secreta no topo da igreja do mosteiro. Então Nate segue até lá. Ele vai para o topo da igreja, e ali, na verdade, serve só de indicação para o local correto. Um mausoléu. E no telhado dele, o caminho para uma câmara secreta. Assim, Nate, Sully e Helena se encontram lá. Dentro do mausoléu, eles resolvem mais enigmas e abrem novas passagens secretas, onde Nate e Helena entram. Só que Helena acidentalmente ativa um dispositivo que fecha a entrada, e assim Sully fica para trás. Então, enquanto Sully volta para a biblioteca, Nate e Helena seguem em frente. Continuando, os dois chegam numa espécie de fortaleza antiga. E Nate segue escalando e passando por armadilhas para encontrar o caminho certo. Só que Ed Raja continuava por ali atrás do tesouro. E um novo confronto contra os seus piratas acontece. Nate e Helena conseguem passar pelos inimigos e conseguem chegar num tipo de sala central. E ali, eles encontram um corpo. Alguém que Nate reconhece. Era o corpo do próprio Sir Francis Drake. Nate acredita que o seu ancestral nunca encontrou o Eldorado. Ele morreu ali enquanto procurava pelo tesouro, sem nunca tê-lo encontrado. Decepcionado, Nate tira o seu cordão com o anel de Francis Drake e o deixa no cadáver. Helena pergunta se Nate estava pronto para ir embora. E ele responde que sim, mais do que nunca. Nate ajuda Helena a subir para o andar de cima daquela câmara. E enquanto ela sobe, ela vê um túnel que eles podem usar para escapar e um tipo de corda, só que estava emperrada.
Mas nesse momento, enquanto ela tentava desemperrar a corda, uma explosão acontece e Ed Raja e os seus homens aparecem ali. Mas eles não estavam atrás de Nate. Na verdade, eles estavam assustados e correndo, tentando se esconder, enquanto escutavam um barulho muito estranho. Nesse momento, uma criatura bizarra aparece e mata o subordinado de Ed. E mais desses monstros começam a aparecer. As criaturas pareciam zumbis e estavam prontas para atacar Nate e Ed, que sem escolhas se unem para enfrentá-los. Enquanto lutam, Helena tentava desemperrar a corda, e no meio desses ataques, uma dessas criaturas acaba agarrando Ed, e apesar de Nate tentar ajudá-lo, o pirata é assassinado. Helena consegue finalmente jogar a corda. Assim Nate sobe e juntos os dois fogem das criaturas, correndo até uma sala no meio daquela fortaleza, um tipo de sala de controle. Um pouco mais tranquilos, agora a salvo, os dois observam melhor o lugar e Nate vê um submarino. Aquele lugar era uma base militar, uma fortaleza nazista da época da Segunda Guerra Mundial. E foi dali que usaram submarinos para extrair Eldorado da floresta amazônica e levá-lo até o mosteiro. O tesouro estava realmente ali, literalmente embaixo deles, no subsolo. Naquela sala existia também um elevador que poderia levá-los tanto para cima, para a saída, quanto para baixo, para o tesouro. Mas ele estava desativado. Então Nate precisa encontrar um gerador para fazê-lo funcionar. Ele consegue chegar na sala do gerador e o ativa. Mas o problema é que isso também acaba abrindo portas naquela fortaleza cheias daquelas criaturas. Então Nate precisa lutar e conseguir escapar. Correndo para uma das salas que foram abertas, Nate encontra um projetor que foi ligado com o gerador, e aquilo mostrava imagens do Eldorado. E junto daquela estátua de ouro gigante, tinha uma pessoa aparentemente transformada numa daquelas criaturas bizarras. Nate encontra também uma foto e uma carta. Na foto, tinha a imagem de um soldado nazista, junto do tesouro e do cadáver de Francis Drake, revelando que Francis realmente encontrou Eldorado. Mas algo aconteceu. Ao ler a carta, Nate vê uma mensagem de Francis Drake, revelando que Eldorado de fato era amaldiçoado. Segundo a carta, os espanhóis liberaram o inferno e viraram demônios. Os homens de Francis Drake foram todos mortos, e como único sobrevivente, Francis decidiu destruir todos os navios e barcos para que ninguém saísse da ilha, e inundou a cidade. Francis Drake queria impedir que aquele mal saísse da ilha. Com isso, ele ficou ali também, esperando pela sua morte. Nate fica surpreso. Francis não falhou em encontrar o Eldorado, muito pelo contrário. O tesouro foi encontrado sim, mas ao encontrá-lo, ele soube da tal maldição que transformou os espanhóis, depois os homens de Drake e anos mais tarde os nazistas. Todos transformados naquelas criaturas que pareciam zumbis. O próprio Francis tentou impedir que isso se espalhasse pelo mundo, mesmo que isso significasse ele próprio ficar ali pro resto da sua vida. Sir Francis Drake se sacrificou para proteger a humanidade. Nate tenta voltar ao encontro de Helena, mas quando chega, encontra Gabriel Roman, Navarro e os seus homens a levando como refém. Eles se aproveitaram da volta da energia para chegar até ali, e agora se aproveitam para descer pelo elevador para chegar até Eldorado. Nate não consegue impedir que eles avancem, e agora tem que enfrentar os mercenários e as criaturas para sair dali. Ele consegue sair da fortaleza e chegar na floresta, onde finalmente consegue sinal de rádio e contata Sully para que eles se reúnam e partam para salvar Helena. Nate e Sully se encontram e ele explica sobre a verdade por trás do Eldorado.
Então eles partem para aquela igreja onde enfrentam mais mercenários e, seguindo pelas passagens secretas embaixo do altar, eles finalmente chegam onde era mantido o Eldorado. Só que Román, Navarro e os seus mercenários já estavam ali, com Helena como refém. E rapidamente Nate e Sully são encontrados por eles e rendidos, sendo obrigados a jogar fora suas armas. Nesse momento, Román fica admirando aquela estátua de ouro, mas Navarro explica que aquilo era só uma caixa. O verdadeiro tesouro estava dentro e diz para que Román abra aquilo. Só que assim que ele abre, Román vê um corpo mumificado, e desse corpo sai uma espécie de névoa que é inalada por Román. Ele fecha a caixa rápido, mas era tarde demais. Román se transforma numa daquelas criaturas e, ainda com um pouco de consciência sobrando, percebe que Navarro o enganou. Aquilo era um tipo de infecção que alterava mente e corpo. Román tenta atacar Navarro, mas o mercenário o mata. Acontece que Navarro sempre planejou roubar Eldorado para si próprio. Mas ao contrário de todos, Navarro sempre soube o que Eldorado realmente era: uma contenção para um tipo de doença. E ele queria levá-lo, mesmo assim, para vendê-lo como arma biológica no mercado negro. Os homens de Navarro começam a levar o Eldorado dali, enquanto mais criaturas aparecem. Nate conta para Sully que aquelas criaturas eram os próprios espanhóis da época de Francis Drake, que nunca saíram da ilha. E se Eldorado fosse levado por Navarro, o mundo estaria em perigo. Então Sully fica na retaguarda enquanto Nate vai atrás do mercenário e consegue pular em cima do tesouro que estava sendo levado dali por um helicóptero. E dentro do helicóptero estava Navarro e Helena como refém. Navarro tenta fazer Nate cair e isso o distrai. Então Helena consegue atacar um dos mercenários que estavam ali dentro e isso faz o piloto do helicóptero ser baleado. Com isso, derrubando tudo num navio cargueiro que os esperava. Nate acaba com mais mercenários naquele navio e vai ao resgate de Helena. E isso o coloca num confronto direto com o Navarro, onde os dois têm um combate frente a frente. E depois de uma luta direta, Nate consegue nocautear Navarro e resgata Helena do helicóptero em chamas. Mas Navarro ainda não estava derrotado. Ele se levanta e estava prestes a atacar. Só que Nate pensa rápido e empurra o helicóptero para a água. Assim, a corda que ligava o tesouro ao helicóptero se enrola na perna de Navarro. E desse jeito, tanto o helicóptero como Navarro e o próprio Eldorado afundam na água, acabando com a ameaça do tesouro amaldiçoado de uma vez por todas. Um pouco mais tranquilos agora, Nate e Helena conversam, finalmente aliviados por tudo ter acabado. Mas apesar de tudo, Nate ainda estava triste por ter terminado toda aquela aventura de mãos abanando. Só que Helena tem uma surpresa. Ela conseguiu recuperar o cordão com o anel de Francis Drake e o devolve para Nate, dizendo que ele sabia que iria sentir falta daquilo, por isso ela o pegou de volta. Nate fica feliz e, por um instante, eles quase se beijam. Mas Sully aparece e interrompe, dizendo que conseguiu um barco para saírem dali. Acontece que esse era aquele pequeno barco que Nate e Helena tentaram usar para sair dali antes de descobrir que Sully estava vivo. E esse barco já tinha sido carregado com o resto do ouro que estava guardado junto de Eldorado. E assim, com um pouco de tesouro em mãos, os três finalmente vão embora. E no caminho de volta para casa, Nate lamenta que Helena não tenha conseguido a história para o seu programa, já que ficou sem a câmera. Mas ela diz que não tem problema, porque com certeza existirão outras histórias e próximas aventuras que eles passarão juntos. E é desse jeito que termina a história.
Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E se você quer saber um pouco mais sobre a franquia Uncharted como um todo, eu já fiz um vídeo apresentando e vai ter o link pra ele na descrição. Deixa o like no vídeo se você gostou, me segue nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.